A paz do Senhor. Chegamos hoje na penúltima lição desse segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos seguindo a revista da CPAD, que tem como tema nesse trimestre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu sou Janaína Botti e congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. A lição de hoje tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. O textual está em Efésios 5:31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, dos versículos 21 ao 33, e Efésios 6, versículos 1 ao 4. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e, se possível, papel e caneta também para fazer algumas anotações. Nesse trimestre, então, nós começamos estudando lá no comecinho de abril sobre as bênçãos sublimes que Deus tem para os que o servem, que estão disponíveis para os que o servem. E aí, depois disso, então, estudamos as orações intercessórias, a libertação do pecado, uma nova vida em Cristo, até chegarmos à unidade da fé. E agora, hoje, vamos então estudar a unidade que deve começar na família. Essa lição faz parte, então, de um bloco mais prático da carta aos Efésios, onde Paulo aborda a conduta do cristão. Aqui, então, diante dos diferentes papéis que cada um tem, filha, esposa, mãe, funcionária de uma empresa, amiga, nesses diferentes papéis, hoje então vamos estudar especificamente o papel como esposa, como esposo e como filho. Por toda a Bíblia nós encontramos orientações de Deus sobre como devemos nos conduzir, como nos portar como servos de Deus, como seus filhos, filhos adotivos. E a Bíblia, ela define como deve ser a nossa conduta em cada papel que temos. Tanto mães, como já citei, pais, filhos, esposa, marido, empregado, chefe, em todos os papéis, em qualquer papel que estejamos atuando em determinado momento, e atuar não no sentido de atriz que finge, mas no sentido de exercer aquela função naquele momento, que tem partes do dia que estamos atuando como mães, outra parte estamos atuando como esposa, em algum momento estamos atuando ali como empregado de alguma empresa, de algum lugar. Enfim, para cada atuação, para cada papel desses, a Bíblia nos mostra como devemos nos portar, como devemos nos conduzir. E sabemos que o núcleo familiar foi instituído por Deus lá em Gênesis, quando ele criou Adão e Eva. E aí lá ele já disse, deixa o teu pai e a tua mãe. E aí os dois se unem, formando uma só carne, um novo núcleo familiar. Então é um projeto divino, foi Deus que instituiu a família. E Deus instituiu a família, como está aqui na verdade prática. Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Somente a morte deve separar marido e mulher. E deve ser monogâmico. Um só marido, uma só esposa. E heterossexual, um homem com a sua mulher. E nesse modelo divino, todos têm a mesma importância, todos têm o mesmo valor. Mas para que seja uma unidade, cada um tem um papel diferente, estabelecido pela Bíblia. E a autoridade, a ordem de autoridade que a Bíblia nos apresenta é Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, a cabeça da mulher. Em Efésios 5:23, que faz parte da leitura em classe, está estabelecida essa ordem. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Isso está também em 1 Coríntios 11:3. Cristo lidera a igreja e cuida dela. Assim deve ser o homem com sua esposa. A base do relacionamento familiar deve ser o amor. E o exemplo que deve ser seguido deve ser o exemplo de Cristo. Paulo compara o relacionamento entre marido e mulher como o de Cristo com a igreja, o noivo com a sua noiva. O mundo estabelece outra coisa. O mundo,
os movimentos, tanto de machismo como de feminismo, eles estabelecem algo totalmente diferente à palavra de Deus. Mas quem é cristão não deve se deixar contaminar por aquele pensamento do mundo. O cristão deve seguir a palavra de Deus, a conduta que a palavra de Deus nos apresenta, nos ensina e nos dá. Se deixarmos o pensamento do mundo povoar e conduzir a nossa vida, não vai ter mais família. Porque no mundo fala que não só tem valor igual, mas a mulher deve fazer o que o homem faz. E não dá para os dois terem o mesmo papel numa unidade. Não vai ter unidade se os dois tiverem a mesma função. Precisa ter função diferente para ter encaixe, para ter liga, para poder ter essa unidade. Então, Deus estabelece como deve ser esse papel. A Bíblia nos dá como deve ser esse proceder, como deve ser essa função. E aqui o apóstolo Paulo, então, nos deixa claro como é que deve ser. Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma, o modelo deve ser Cristo. Sim, gera muita polêmica. O homem ser o cabeça da mulher, a mulher ser submissa ao marido. Mas só gera polêmica enquanto nós estamos sendo contaminados pelo pensamento do mundo. Quando a gente olha única e estritamente para a palavra de Deus, a polêmica se desfaz. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela não define o papel de um do outro como reação do comportamento do outro. A Bíblia não fala que é para o homem amar a mulher se ela merecer. A Bíblia não fala que a mulher deve ser submissa ao marido se ele for um bom marido. Não, é simplesmente para fazer. O modelo é Cristo. Então, começando a falar sobre a conduta do marido, do crente como marido, o exemplo é Cristo. Cristo lidera a igreja e cuida dela. Assim deve ser o homem com sua esposa. Aqui a leitura em classe fala, no versículo 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então a base, antes de qualquer coisa, é o amor. O amor deve ser a base do relacionamento de marido e mulher. O marido deve liderar a mulher e amar como Cristo amou a igreja. Agora, Cristo se entregou pela igreja. Então, o amor do marido pela esposa deve ser do mesmo jeito. Esse amor que não olha o interesse próprio, mas que se entrega por amor, sem esperar nada em troca. Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo se entregou por nós quando a gente nem sabia da existência dele. Cristo se entregou por nós por amor, quando nós ainda éramos pecadores. Então é esse amor de Cristo por nós, de Cristo pela igreja, que deve ser o exemplo a ser seguido do marido para com a esposa. Esse amor, onde entrega a si mesmo por ela ou por nós, mesmo que estejamos errados. Cristo não esperou a igreja se consertar, Cristo não esperou o pecador se consertar, sair do pecado e vir para a luz para daí amar. Cristo não esperou o pecador deixar de pecar para daí se entregar por ele na cruz. Não, Jesus fez isso antes. E a Bíblia fala que o amor de Jesus pela igreja deve ser o exemplo a ser seguido pelo marido para com sua esposa. 1 João 4,19 nós lemos, nós amamos porque ele nos amou primeiro, exemplificando esse amor de Cristo pela sua igreja. 1 João 3,16 fala, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se o apóstolo João aqui nos ensina que nós devemos, a exemplo de Cristo, dar a nossa vida pelos irmãos, quanto mais, então, entre marido e mulher, mulher e marido. O versículo 18 fala, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então não adianta só falar que ama, é preciso demonstrar em ação. Jesus demonstrou esse amor dando sua vida por nós. Nós, no casamento, também devemos demonstrar esse amor em ações. Não basta falar que ama, é preciso fazer, é preciso mostrar. A igreja foi atraída, e essa é a diferença total no amor,
que a igreja foi atraída para Cristo por amor. Não foi por força, não foi por violência, não foi por ameaça, não foi por autoritarismo. Sequer teve, venham para mim que vocês vão para o inferno. Jesus não teve essa fala. Sempre foi por amor. Ele serviu, ele amou, ele se deu. E isso deve ser trazido para o casamento. Esse é o modelo a ser seguido. João 15, 12 e 13 fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Efésios 5 e 29, que está aqui na leitura em classe: porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Falando então do marido para com a sua esposa, amar como a si mesmo, como sua própria carne. Como é que ama a própria carne? Alimenta, cuida, sustenta. E aí aqui não fala só de cuidar material, mas também de afeto, de consideração, de honra, entre outras coisas. Amar a si mesmo não é só alimentar. A gente quer ser cuidado, a gente quer ser respeitado. Então, assim como o homem se ama, se cuida, quer ser respeitado, quer ser valorizado, assim deve proceder com a sua esposa, porque é o que Cristo nos ensina através do seu exemplo. Enquanto nós vivermos, devemos ser uma só carne. Está lá em Mateus 19,6. Uma unidade. Uma só. E se é uma só, esse amor tem que estar ligando os dois, tanto o marido como a mulher, para a mulher como o marido. Deve ter essa honra, essa consideração e esse afeto. É preciso ter isso. Colossenses 13:19 nós lemos: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Paulo chama atenção aqui para as coisas que é mais difícil para o homem e é mais difícil para a mulher. Para o homem é mais difícil amar, em palavras, com cuidado, com afeto, com honra, com respeito. Para a mulher é mais difícil ser submissa. Por quê? Porque o pecado lá em Gênesis deturpou, estragou aquilo que Deus tinha feito ser natural. Então, desde Gênesis, desde Adão e Eva, não é mais natural amar, o homem amar sua esposa. E também não é natural mais a mulher ser submissa ao marido. Mas lá no Éden era, antes do pecado. Então, com Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, é possível nós sermos o que a palavra de Deus coloca. O homem amar sua esposa, a mulher ser submissa ao seu marido. Mas nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos deixar o pensamento do mundo e nos voltar única e exclusivamente para a palavra de Deus. E sermos obedientes a ela. É difícil? É sim. Assim como é difícil o homem amar a mulher, atender suas necessidades de amor, é difícil para a mulher ser submissa ao marido. Mas se queremos ser obedientes a Deus, precisamos buscar viver desta forma. Em Efésios 5:25, quando lemos: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, esse mesmo se entregou por ela, o apóstolo Paulo poderia ter usado o amor eros, o amor filéu, que é o amor familiar, o eros, que é o amor sexual, mas ele usou o ágape. O ágape é esse amor que nós buscamos em Cristo, por exemplo. É o amor que fala lá em 1 Coríntios 13, que tudo suporta, tudo releva, entende. É um amor que ama desinteressadamente, que não tem interesse pessoal, que não espera retorno, que não espera recompensa, que não mede esforços ou custo pessoal. É um amor que ama sem esperar ser amado. É esse amor que o apóstolo fala aqui para os maridos amarem as suas esposas. E é esse amor com que Cristo nos amou. Um amor que não espera a nossa ação para amar. É um amor que simplesmente ama, se dá por amor, sem esperar nada. Jesus não esperou que nós mudássemos de vida para nos amar. Ele nos amou primeiro. E aí depois de vermos então esse papel do marido, que é amar a sua esposa, que é cuidar dela como Cristo amou a igreja, vamos então ver como é que é o papel da esposa, a conduta da crente como esposa. E aí Paulo compara a mulher casada com a igreja de Cristo. Efésios 5:21, ele fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, é para todos se sujeitarem uns aos outros.
A esposa ao marido, o marido à esposa, no sentido de irmãos em Cristo, no sentido de igreja eleita. Agora, no versículo 22, ele já define a mulher. Sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Essa é a principal parte do versículo. Eu escuto muito e também já falei que é difícil sujeitar o marido, é difícil submeter o marido. É sim, como eu já disse, desde Eva isso é muito difícil, porque o pecado está em nós, essa natureza pecaminosa. E muitas vezes nós queremos nos submeter àquele marido bom, aquele marido que cumpre com o seu papel, que faz as suas coisas. O mais difícil de tudo é justamente isso. A Bíblia não fala para se submeter ao marido que é servo de Deus, ao marido que cumpre com o seu papel, ao marido que faz as coisas, ao marido que nos ama. Não. Simplesmente fala, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. E o segredo é esse. É mais fácil ou é menos difícil nos submetermos quando olhamos, quando prestamos atenção nessa parte, como ao Senhor. É saber que ele está ali, o marido está ali representando Cristo dentro da minha casa. E se eu fizer como ao Senhor, está lá em Colossenses 3:23 também, fazer tudo como ao Senhor, fica mais fácil ser submissa. Como ao Senhor. Pega essa parte e olha para essa parte, como ao Senhor, que aí fica bem mais fácil. E o versículo 24 continua falando exatamente isso. A submissão deve ser para Deus, para Jesus, no papel ali, respeitando o marido, que está no papel de Cristo, como cabeça. O versículo 24 fala, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Então é o exemplo, igreja Cristo. É esse exemplo que nós temos que seguir, nós mulheres. Ser sujeitas, ser submissas ao nosso marido, como a igreja é a Cristo, como ao Senhor. E aí, se nós prestarmos atenção nisso, a submissão fica menos difícil. Paulo dá diversos exemplos aqui de submissão. E começa falando sujeitando-vos aos outros, depois das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. Não está aqui, mas é a sequência de Efésios 6 e 5. Então, a submissão, ela deve fazer parte da unidade, ela deve fazer parte da igreja. Cada um dentro do seu papel, diante daquela autoridade estabelecida pela Bíblia. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. E a sujeição, ela deve ser voluntária e deve ser por amor. Então, não basta eu, por fora, ser obediente ao meu marido, ser submissa. A intenção do coração é que vai fazer a diferença. Porque se eu for só por fora, eu vou fazer com raiva, eu vou fazer com má vontade, eu vou obedecer com a cara feia. Mas quando é por amor, sujeição voluntária, que parte do coração, o externo é todo diferente. Ele sai tranquilamente, ele flui dentro da relação familiar e não sai por força. Em Gálatas 13:28, nós lemos que somos todos iguais diante de Deus, não há judeu, não há grego. Somos todos iguais, temos o mesmo valor. Enquanto que no Velho Testamento, a mulher é tratada na grande parte como um objeto do homem, como uma propriedade particular, com Jesus, a mulher é colocada então no mesmo patamar, na mesma posição, mas com papel diferente. É isso que nós precisamos entender. Temos o mesmo valor diante de Deus, estamos na mesma posição, filhos de Deus, servos de Deus, mas temos papel diferente para que a unidade possa acontecer. A unidade familiar, uma só carne. Se os dois forem iguais, tiverem o mesmo papel, não vai ter unidade, não vai ter liga. Porque vão estar ali querendo fazer a mesma coisa. Então é importante entendermos isso, que estamos na mesma posição diante de Deus, mas com um papel diferente. Agora, o amor do marido, ele capacita a esposa a ser submissa. Por que nós somos submissos a Cristo? É mais fácil ser submisso a Cristo porque Ele nos amou, porque sabemos que Ele deu a vida por nós, porque o amor de Jesus nos capacita a amá-lo. É por isso. E aqui no versículo 22 fala, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. O amor do marido vai nos ajudar a ser submissas por amor, e não no externo somente, não só nas atitudes, no comportamento, mas aquela sujeição que sai do coração. Quando nós somos amadas,
nós conseguimos amar mais. Quando nós somos amadas, nós conseguimos ser obedientes e submissas lá dentro, com amor, com vontade, de forma voluntária. Essa reverência que Paulo fala, essa submissão, significa estima, respeito ao marido. A esposa deve querer agradar o marido e é exemplo de Cristo que nos amou primeiro. Como eu já disse, é mais fácil nos submeter, reverenciar e respeitar quando somos amadas. Agora, a palavra de Deus não fala para sermos submissas quando somos amadas. Ela não fala para sermos submissas quando o marido nos respeita, quando ele cuida de nós, não. Nós temos que ser submissas. Ponto. É uma ordem, nós devemos obedecer. Inclusive é isso. O que eu estou dizendo é que é mais fácil ser voluntariamente submissa quando nos sentimos amadas, porque Jesus amou primeiro a igreja. Então, o marido nos amando primeiro, nós vamos conseguir retribuir em respeito, em estima, em honra, em cuidado, em obediência. Outra coisa que nós precisamos entender pela Bíblia é que marido e mulher não são opositores. Não deve ter no casamento, minha opinião, sua opinião, no sentido de cada um ficar ali defendendo o seu ponto, as suas coisas, mas como uma só carne. Vivendo em unidade, nós devemos buscar viver como a Bíblia ensina. Viver um estilo de vida em amor, baseado no amor que glorifica a Deus. Conforme está lá em 1 Coríntios 10:31, Romanos 14:8, fala somos do Senhor. Então nós vivemos para o Senhor. E o nosso estilo de vida familiar, a unidade familiar deve ser uma unidade que glorifica a Deus, que vive para o Senhor, porque a família é do Senhor. Ainda falando sobre submissão tem a ver com se sujeitar, com obedecer, com lealdade, com fidelidade, com devoção, com sinceridade, com pureza, tudo baseado no amor. Quando somos submissas, somos leais, somos fiéis. Lealdade tem a ver com não sair falando mal, com não expor as fraquezas diante dos outros. Fidelidade é ali, ser fiel, é não olhar para o outro lado, é não colocar um terceiro elemento no meio. Colossenses 3:18 fala, vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Essa submissão é no sentido voluntário por amor ao marido. Isso não significa que eu, como mulher, tenho que ser submissa a todos os homens. Não, é ao próprio marido. Esse cuidado que nós temos que ter em esse entendimento. Sempre considerando uns aos outros superiores. Se nós cumprirmos Filipenses 2:3, que fala isso, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, nós não vamos ter tanto problema com a submissão. Porque já temos que considerar todos como melhores, como superiores a nós. Isso no coração. E aí, por fim, dentro do núcleo familiar, dentro dessa conduta da família, nós vemos então o crente como filho. Os pais são responsáveis pela educação e criação dos filhos. Não a igreja, nem a escola, nem a tia, nem a avó, mas os pais. Em Efésios 6:4, quando fala de doutrina, tem a ver com orientação, com treinamento para desenvolver o caráter da criança. E essa demonstração que fala aqui é uma instrução, é uma advertência que capacita a criança, que capacita o filho a perceber a diferença entre o bem e o mal. A criança nasce zerada. Quem coloca os vícios, quem vai colocando os hábitos, o estilo de vida é o pai e a mãe. São os pais que estabelecem os parâmetros de conduta e reação contra a desobediência. E aí os pais cristãos, os pais que servem a Deus, eles baseiam esses parâmetros e essa reação contra a desobediência, ou seja, o que acontece quando ocorre a desobediência, os pais cristãos usam a Bíblia para definir esses parâmetros. Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar. Para que eu ensine a minha filha no caminho, eu tenho que andar junto. É no caminho e não no caminho. Eu tenho que andar junto, então eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que proceder da forma como a Bíblia ensina que os pais devem proceder. É ensinando a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, é mostrando que a minha casa serve ao Senhor, que tudo que eu faço é para Deus. Aqui em Efésios 6:1 nós lemos, vós filhos sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, os filhos devem ser obedientes aos pais. E o quinto mandamento, que está lá em Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe. Não é honra se eles forem bons pais. Não é para honrar se é pai, se é um pai bom ou se é uma mãe boa, no nosso conceito. É simplesmente para honrar, independente de como ele, o pai e a mãe são como pais. Obedecer significa o que é ordenado, significa cumprir. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar é fazer com amor, com respeito, é dar valor. Obediência, então, enquanto o filho está sob o mesmo teto do pai e da mãe. É obediência. E honra é para a vida toda. Quando fala, deixa o teu pai e tua mãe, não é só no sentido físico de sair da casa dos pais, mas é também nesse sentido emocional. Depois que eu saio debaixo da casa, do teto do meu pai e da minha mãe, eu não tenho mais que obedecê-los. Eu tenho que honrar, mas não obedecer. Então é esse entendimento que nós temos que ter, que também pai e mãe não devem mandar nos filhos dar ordem quando o filho já é casado, quando a filha já é casada. Acabou, cortou o laço. Obediência é quando está no mesmo teto. E honra é para a vida toda, que remete a respeito, remete a cuidado, remete a amor. Para os filhos obedientes, então, vida longa e bênçãos materiais. É o que fala o versículo 2 e o 3, para que te vá bem, ou seja, coisas materiais também, e vivas muito tempo sobre a terra. Os pais, nós precisamos entender 3 coisas, 3 aspectos da educação dos filhos. Instrução. Então, nós temos que fazer isso. Temos que instruir, que é falar, disciplinar, orientar, mostrar como fazer, mostrar como não fazer. Influência. Nós temos que querer ser influência. E a influência só acontece, nós só somos influenciados quando amamos a pessoa. Então, para que o filho seja influenciado por nós, ele precisa nos amar. Para ele nos amar, assim como Cristo, nós devemos amar primeiro. Então, a influência ela só acontece baseado no amor. Ele não vai se deixar ser influenciado por mim, minha filha não vai deixar ser influenciada por mim se ela não sentir que eu a amo. Ela tem que me admirar para ela querer aceitar ser influenciada. E a terceira coisa, sendo o primeiro aspecto, então, a instrução, que é o falar. Segundo aspecto é a influência, que é demonstrar esse amor, é a pessoa querer, o filho querer, é o filho admirar o pai e a mãe. E através dessa admiração, desse amor que ele recebe, ele aceita, ele se deixa, e isso é inconsciente, ser influenciado pelo pai e pela mãe. E o terceiro aspecto é o exemplo. É o exemplo, é o nosso proceder que ganha o outro. É o nosso exemplo. A forma como nós vivemos, ela fala muito mais. E é muito mais forte do que o que nós falamos. Então, tudo aquilo que eu ensino para minha filha, eu preciso viver, eu preciso demonstrar através da minha vida, no dia a dia. E já nos encaminhando então para a conclusão dessa lição, nós precisamos entender que quando cada um cumpre com o seu papel, o homem cumpre com o seu papel de marido e de pai, de acordo com a Bíblia. Quando a mulher cumpre com o seu papel de mãe, de esposa, de acordo com a Bíblia. Quando os filhos cumprem com seus papéis, de acordo com a Bíblia, a família vive unida, vive feliz, vive em plenitude de amor. E família unida, família que vive bem em amor, que serve a Deus, cada um no seu papel, essa família glorifica a Deus e contribui para a propagação do Evangelho. E famílias unidas, famílias que servem a Deus, famílias que glorificam a Deus, que contribuem para a propagação do Evangelho, formam juntas. Uma família, mais uma família, mais uma família, mais uma família. Formam juntas a igreja eleita, o corpo de Cristo, que estando bem ligado em amor, bem baseado em amor, cresce juntos para propagar o Evangelho aqui na Terra, para mostrar o amor de Deus para com a humanidade. E esse é o nosso papel, glorificar a Deus e propagar o Evangelho. Então vamos
cada um de nós, dentro do nosso papel, cumprir com a palavra de Deus, cumprir com o que a Bíblia nos ensina, buscando servir a Deus cada dia melhor, sempre em amor. Se esse vídeo foi bênção para você, curta e compartilhe, nos ajudando na propagação do Evangelho e divulgando as aulas de Escola Bíblica Dominical também. E aproveita, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, porque quem é inscrito fica sabendo primeiro quando tem vídeo novo. Deus abençoe e boa semana.